E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos para o bloco 2 aqui da nossa aula 7 de Direito Administrativo. Continuando o assunto atos administrativos, vamos falar dos atos negociais, também conhecidos como atos de consentimento. E olha só, são aqueles nos quais ocorre uma coincidência da pretensão do particular no tocante ao que deseja a administração pública. Há interesse recíproco entre a administração e o interessado. Não é contrato, porque é um ato unilateral. Parece com contrato, mas não é, tá? E olha só, independentemente da espécie, tem 3 características gerais. Depende da concordância do poder público, necessita de pedido do interessado, porque não é conferido ex officio, e é necessário para legitimar a atividade a ser desenvolvida pelo interessado. Exemplo aqui, a permissão de uso de um bem público, tá? A permissão de uso de um bem público é um ato administrativo de consentimento. Por quê? Porque o interessado pede. O interessado chega na prefeitura e fala, olha, nós queremos fazer uma feira aqui, sábado pela manhã, na rua João da Silva, no bairro não sei das quantas. E aí a prefeitura consente que se interdite essa rua para fazer aquela feira pública ali. Então veja que esse é um ato de consentimento, tá? Exemplos que nós temos, a autorização é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual a administração pública faculta o uso de bem público a particular para atender ao seu interesse privado ou faculta a prestação de serviço público ou ainda para a prática de determinada conduta. É um ato discricionário e é revogável sem indenização, tá? Então, quando a administração pública faz uma autorização, e nós falamos que esse ato é precário, ele é precário porque a administração pode tirar a qualquer momento sem ter que indenizar os particulares. Temos a permissão, que é o ato unilateral, discricionário e precário, pelo qual a administração faculta o uso de bem público a particular, mas diferencia-se da autorização por visar atender a interesse do particular e da coletividade, tá? Veja que aqui no caso da permissão, não é o interesse do poder público que prevalece, é o interesse do particular, tá? E você precisa saber diferenciar a permissão de uso de bem público, que esse é um ato administrativo, é o que nós estamos estudando aqui, da permissão de serviço público. Esse é um contrato administrativo, tá? Nos termos da lei 8987. Quando estudarmos, nós estudaremos aqui nesse curso ainda, as permissões e concessões de serviço público, você verá que elas são feitas mediante licitação e através de contrato administrativo. Veja que os dois institutos, tanto a permissão de uso de bem público quanto a permissão de serviço público, ambos têm o nome permissão, mas têm natureza jurídica completamente distinta, tá? A permissão de uso de bem público é o que nós estamos estudando na aula de hoje. É um ato administrativo. Já a permissão de serviço público só estudaremos em aula futura e não é um ato, é um contrato, ok? Julgado do STJ, a permissão de uso de bem público é ato unilateral, precário e discricionário quanto à decisão de outorga, pelo qual se faculta a alguém o uso de um bem público. Sempre que possível, será outorgada mediante licitação ou, no mínimo, com obediência a procedimento em que se assegure tratamento isonômico aos administrados. Então, olha só, o STJ não usou essas palavras aqui, mas nós podemos interpretar, tá? Quando falamos de um ato de permissão de uso de bem público, não é obrigatório que se faça licitação, tá? Porque para o STJ, você, quando possível, faz licitação, se não for, basta garantir a isonomia em algum procedimento ali que faça isso, garanta isonomia e impessoalidade dos administrados, tá? Então,
a interpretação contrário senso aqui, não é obrigatório que se faça licitação para permissão de uso de bem público. Licença é o ato administrativo vinculado pelo qual a administração, após verificar que o administrado preenche todos os requisitos estabelecidos pela lei, libera o desempenho de atividade material, tá? O exemplo clássico de licença é a CNH. É um ato vinculado, Carteira Nacional de Habilitação. É um ato vinculado e libera o desempenho de uma atividade material. Tá? Mas nós temos diversas outras licenças. Licença para funcionamento de estabelecimento, aquela licença expedida pelo Corpo de Bombeiros, que verifica se o local tem as normas mínimas de segurança. Enfim, nós temos diversas licenças no direito brasileiro. Em regra, não são revogáveis, exceto a licença para construir, tá? Essa exceção aqui, ela é uma exceção bem rara, ela é instituída pelo STJ propriamente. Licenças, por serem atos vinculados, não são revogáveis, porque com ato vinculado você faz o quê? Você só pode anular, ou anula, ou mantém o ato se não tem nenhuma ilegalidade. Agora, especificamente na licença para construir, o STJ admite a revogação, ok? Que aprovado e licenciado o projeto para a construção de edifício pelo Poder Público Municipal, em obediência à legislação correspondente e às normas técnicas aplicáveis, a licença então concedida terá a presunção de legitimidade e definitividade e somente poderá ser, pode ser cassada, quando comprovado que o projeto está em desacordo com os limites e termos do sistema jurídico em que é aprovado, ok? Ou pode ser revogada, quando sobrevier interesse público relevante, hipótese na qual ficará o município obrigado a indenizar os prejuízos gerados pela paralisação e demolição da obra. Então, se houver um interesse público relevante posterior ao ato que concedeu a licença para construir, pode haver sim a revogação, e essa revogação, inclusive, pode comportar o direito a indenizar os prejuízos, ok? Vamos lá. Mais uma espécie são os atos enunciativos. Olha só. Atos enunciativos são todos aqueles em que a administração se restringe a certificar ou a atestar um fato constante de registros, processos e arquivos públicos, ou emitir opinião sobre determinado assunto. Quando você vai a uma repartição pública e pede uma declaração, essa declaração é um ato enunciativo. Quando o advogado público analisa um procedimento de licitação e emite um parecer jurídico, ali já nos termos da Lei 14.133, nesse caso, nós temos um ato enunciativo. Por que nós temos um ato enunciativo? Porque veja que a administração pública, nesses casos, está meramente ou emitindo uma opinião, no caso do parecer jurídico da nova lei de licitações, no exemplo que eu dei, ou a administração está simplesmente afirmando que algo existe, no caso de uma declaração ou de um atestado, tá? Por que que esse não é um ato administrativo comum? Porque os atos administrativos comuns, eles decidem uma situação, tá? Nesse caso aqui, eles não decidem, eles não emanam efeitos por si só, tá? Eles simplesmente atestam, afirmam algo ou emitem uma opinião, no caso do parecer. As espécies, pareceres, certidões, atestados e apostilamento. E, falando especificamente do parecer, cabe um pouquinho de aprofundamento aqui, tá? Parecer, eles expressam a opinião do agente público sobre determinada questão fática, técnica ou jurídica. A gente da área do direito, às vezes, acha que só existe parecer jurídico, mas não é, tá? Nós podemos ter pareceres técnicos das mais diversas áreas, ok? Em regra, não vinculam a decisão administrativa. Essa é a regra no direito brasileiro. Por isso que, por exemplo, em uma licitação, que eu já comecei a dar o exemplo aqui, se o advogado público olha para o processo e fala, olha, nesse caso aqui, não é um caso para fazer contratação direta, tem que licitar.
O gestor público, ele pode olhar esse processo e falar, quer saber? Ainda assim eu acho que é caso de contratação direta sim. E ele ignora o parecer e faz a contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação. É possível? É possível sim. Claro que aí o gestor ele vai estar por sua conta e risco, né? Eventualmente ele pode estar cometendo um ato de improbidade, eventualmente pode ter alguma falha ali. Mas, enfim, o ato dele de desobedecer, entre aspas, o parecer é juridicamente válido. Atenção para o parecer normativo da AGU, tá? Nós temos a espécie específica válida para a AGU, para a Advocacia Geral da União, segundo a qual, segundo a Lei Complementar 73, no artigo 40, os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação do Presidente da República. O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a administração federal. Olha só, nesse caso, esse parecer, ele deixa de ter propriamente uma natureza jurídica de ato enunciativo, tá? Esse parecer vinculante da AGU, ele passa a ter natureza jurídica de ato normativo, porque ele vai normatizar uma situação, tá? Então, quando a AGU faz um parecer aprovado aqui conforme o artigo 40 da Lei 73, pelo Presidente da República, esse parecer ele passa a obrigar toda a administração pública federal, tá? Então ele vira um verdadeiro ato normativo, ok? E há 3 espécies de parecer que você precisa conhecer. Olha só, primeiro nós temos o parecer facultativo. Este parecer não é exigido por lei para a formulação da decisão administrativa e, uma vez elaborado, não vincula a autoridade competente. O parecer facultativo é aquele que a administração pública pede para que o advogado público faça, se for o caso de um parecer jurídico, ou um técnico de determinada área, se for o caso de um parecer técnico. Por que o administrador público pede um parecer facultativo? Porque ele quer uma ajuda para decidir um caso, tá? Então tem uma situação, o administrador público, ele não sabe se naquele tipo de situação ele pode, por exemplo, anular ou não um contrato administrativo, e aí ele vai e faz uma consulta. Ele fala, olha, advogado público, eu quero que você diga aqui para mim se esse é um caso de anulação, tá? Esse é um parecer facultativo. O advogado público vai falar, é caso de anulação, e a autoridade não anular, ou o contrário também, tá? Além deste, nós temos o parecer obrigatório. E aqui eu quero que você preste atenção no detalhe. O parecer obrigatório, ele é obrigatório que se faça. A lei fala, faça esse parecer. Mas não é obrigado a seguir o parecer. É o caso da maioria dos pareceres no Brasil. Eles têm determinação legal, mas não são obrigatórios. E é o caso dos pareceres na lei de licitações, tá? Quando o advogado público expede o parecer na lei de licitações, o gestor pode desobedecer. O gestor só não pode deixar de solicitar o parecer. Ele tem que solicitar e o parecer tem que constar dos autos. Mas seguir ou não o parecer é uma escolha de quem está administrando ali aquele procedimento de licitações. Por último, nós temos o parecer vinculante. É o parecer que deve ser obrigatoriamente elaborado e seguido pela autoridade competente. Desrespeitar um parecer vinculante pode acarretar falta funcional e ato de improbidade administrativa. Portanto, o parecer vinculante é aquele que a lei não só obriga que se faça, mas obriga que se obedeça ao parecer. Ok? Mais uma espécie são os atos punitivos. E aí, olha só, são os instrumentos por meio dos quais a administração aplica uma sanção a servidores ou aos administrados. Os atos punitivos internos têm como destinatários os próprios agentes públicos. São exemplos as penalidades disciplinares como a advertência, suspensão, demissão. Assim, são sanções disciplinares ou funcionais aplicadas com base no poder disciplinar. Então, olha só,
Quando nós temos o ato punitivo interno, a administração pública, como o próprio nome diz, está atuando para dentro da administração, ou seja, é um problema interno que está sendo resolvido. É o caso, por exemplo, de quando se pune um servidor público. Quem pune o servidor público? O seu superior imediato, tá? E aí, nesse caso, nós temos aqui um exercício do poder disciplinar. Lembra que nós já vimos poder disciplinar nas primeiras aulas aqui do curso? E um outro poder que nós vimos nessa mesma aula foi o poder de polícia. O poder de polícia, ele é extroverso, ou seja, ele vai de dentro para fora da administração pública. Quando nós temos um ato punitivo externo, aqui falamos de poder de polícia. Exemplo de ato punitivo externo, a aplicação de uma multa de trânsito, ou de uma multa ambiental, ou de uma multa por ferir as regras da vigilância sanitária, tá? Todos esses são casos de poder de polícia, que a administração pública não está atuando para dentro, punindo seus próprios servidores. Não, está punindo um particular qualquer que descumpriu as regras sociais, ok? Vamos lá para mais um tema agora aqui da nossa aula, que são as extinções dos atos administrativos. Quando e como podemos extinguir um ato? Vamos lá. Primeira forma de extinção, a mais importante delas, talvez a mais simples também, é a anulação, tá? A anulação ocorre quando o ato é ilegal. Por que ele é ilegal? Porque um dos 5 elementos desse ato administrativo não está conforme a lei. É uma forma de extinção do ato por ilegalidade originária, que eu quero que você preste atenção, tá? Se a lei muda e, portanto, um ato que era legal passa a ser ilegal, não é o caso de anulação. Nós veremos daqui a pouco o que é, tá? A anulação é quando o ato já nasce ilegal. Tanto nos atos vinculados quanto nos discricionários. Veja, ato discricionário pode ser revogado? Pode, veremos agora a revogação. Mas ele também pode ser anulado. E veja, se um ato administrativo, ele tem um vício, ele é ilegal, ao mesmo tempo ele é inoportuno, ele não deve ser revogado, ele deve ser obrigatoriamente anulado, tá? Pode ocorrer anulação tanto pela administração pública, de ofício ou por provocação. Nesse caso, nós temos o exercício da autotutela, tá? Quando é a própria administração pública que anula. Ou pelo poder judiciário, que é um caso de heterotutela, né? E aí sempre por provocação. Então veja, o judiciário pode anular atos administrativos. Ninguém duvida disso. Julgado do STJ, do STF, desculpa, a prerrogativa de administração pública controlar seus próprios atos não prescinde, ou seja, não dispensa, a instauração de processo administrativo pelo qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Eu sei que isso é básico, eu sei que todo mundo sabe, eu deveria saber, mas a administração pública ainda hoje erra muito nisso, tá? Toda anulação precisa de contraditório e ampla defesa. Não importa o quão óbvio seja aquela nulidade, tem que oportunizar o contraditório para os interessados. E aqui, uma questão, Ministério Público do Paraná em 2019, olha só. Uma vez constituída a situação jurídica a integrar o patrimônio do administrado, a declaração de nulidade do ato administrativo, ainda que manifesta, pressupõe o contraditório. Então, olha só, prestar atenção em cada parte do enunciado, porque é assim que a gente resolve questão de concurso, né? Uma vez constituída a situação jurídica a integrar o patrimônio do administrado. Ou seja, a gente tem um ato administrativo e esse ato interessa para alguém, ou seja, integra o patrimônio, né? Alguém tem algum benefício com aquele ato. A declaração de nulidade do ato administrativo, ou seja, a administração pública quer anular esse ato que interessa para alguém. Ainda que manifesta, ou seja, é óbvio que esse ato tem que ser anulado, é óbvio que ele é legal. Ainda assim, precisa de contraditório.
E é verdade. Não importa o quão manifesto, o quão evidente seja a nulidade. Tem que ter contraditório. Sempre. Ok? E aqui, o que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas, tá? Então veja que tem mais um dever para o gestor público. Quando ele for invalidar um ato, ele tem que expressamente indicar quais são as consequências dessa invalidação. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Ok? Artigo 24. A revisão, então veja, nesse caso aqui agora nós estamos falando de revisão do ato, olha só. Nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, ou seja, o ato já está pronto, é um ato administrativo perfeito, ele tem que levar em conta as orientações gerais da época, sendo vedado, sendo proibido que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Qual é o caso aqui desse artigo 24? É o caso em que a administração pública interpreta a norma de um jeito. Depois de alguns anos, geralmente quando você troca o governo, né? Você troca o governo, aí você troca ali os ministros, secretários e tal, e o pessoal novo que chega tem uma outra interpretação daquela norma. Essa mudança de interpretação pode transformar os atos antigos de válidos em inválidos? Segundo o artigo 24, não, tá? Porque para analisar a validade de um ato administrativo, você tem que ver não só a norma antiga, mas você tem que ver como é que se interpretava aquela norma na época que o ato foi proferido, ok? Isso, tudo que nós vimos até agora, a anulação. Agora vem a revogação, que é uma forma de extinção do ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. Veja que na revogação não tem nenhuma ilegalidade, o ato é válido, mas para a administração pública ele deixou de ser interessante, ele deixou de ser conveniente e oportuno. Somente os atos discricionários podem ser revogados. Lembra que a gente viu uma exceção do STJ? Que, no caso, a gente tinha um ato vinculado, que é a licença para construir, mas que o STJ admite revogação. Mas aquela exceção ela é tão excepcional que nós nem consideramos ela para quebrar a regra aqui, tá? Você pode levar para a sua prova que atos discricionários comportam revogação. Atos vinculados não comportam revogação, ok? Somente a administração pública pode revogar, de ofício ou por provocação. Então veja, o particular ele pode solicitar a revogação, tá? Só que ele não pode obrigar a administração pública a revogar. Não se pode entrar com uma ação judicial, com mandado de segurança falando, juiz, obriga ali o secretário de Estado da Fazenda a revogar aquele ato. Não pode. Pode obrigar a anular o ato se tiver uma ilegalidade, claro. Não se sujeita a prazo, tá? A revogação pode ocorrer a qualquer momento, ok? Efeitos da revogação. Os efeitos são ex nunc, ou seja, eles são prospectivos, eles são para frente. Quando anulamos um ato administrativo, nós afetamos os efeitos pretéritos desse ato, tá? Então, olha só, quando você anula um ato administrativo, você vai afetar os efeitos que já ocorreram desse ato. Na revogação, não. A revogação, você só extingue o ato daqui para frente. É ex nunc. E respeita os direitos já adquiridos.
Atos que são irrevogáveis, tá? Mais uma vez, doutrina da Maria Silvia Zanella de Pietro aqui. Quais atos não comportam revogação? Atos consumados, nós já até falamos no bloco 1 aqui da aula. Atos vinculados a direitos adquiridos, não podem ser revogados. Atos que integrem um procedimento administrativo, porque aí nós temos um caso de preclusão, tá? Nós teremos aula de processo administrativo aqui, e aí lá vai ficar muito claro que dentro de um processo, os atos eles vão numa sequência, assim como ocorre no processo civil, né? Sabe, primeiro você tem a instauração do ato, depois você tem ali alguns atos instrutórios, depois você vai ter atos decisórios. Veja, nós já estamos aqui no ato decisório, já estamos decidindo um processo administrativo. Pode ser revogado um ato lá atrás que determinou que se ouvisse uma testemunha? Não. Esse ato lá atrás, ele já foi exaurido, ele já ocorreu, enfim. Você não pode revogar atos do meio de um processo administrativo. Você pode anulá-los, se eles forem ilegais. E aí, dependendo da anulação, você vai ter, inclusive, que fazer uma anulação por arrastamento dos atos posteriores, tá? Mas isso é para anulação. Para revogação, não pode. Também, não pode ser revogado um ato enunciativo, tá? Interessante isso daqui. Um parecer não é revogado. Um parecer, ele pode ser superado, tá? Então, pensa o seguinte, vai lá, o advogado público, ele emite um parecer. Ele emite um parecer falando, olha, nessa situação aqui, a administração pode fazer regularização fundiária urbana com base nas regras do REURB. Ótimo, legal, pode. Depois, 15 dias depois, esse advogado, o mesmo advogado público muda de ideia. Ele fala, quer saber, eu pensei bem, não dá para fazer não esse tipo de regularização aqui. O que ele vai fazer? Ele vai revogar o parecer? Não vai, aquele parecer já está pronto. Ele pode fazer um novo parecer, falando, olha, no parecer anterior eu disse isso, isso, aquilo, e eu estava errado, superando aquele entendimento, agora entendo o quê, e aí diz qual é o novo. Então você supera um parecer antigo, você não revoga um parecer. Isso sendo muito técnico, né? Sendo muito chato assim com a linguagem jurídica. Na prática, algumas pessoas vão falar em revogar parecer, mas saiba que é uma impropriedade técnica usar a expressão revogar um parecer, ok? Caducidade. Todo mundo sempre conhece a anulação e revogação, mas existem outras formas de extinção do ato administrativo que também caem em concurso, que por vezes é um pouquinho negligenciado. Vamos analisá-los aqui. Olha só, primeiro é a caducidade. É a extinção do ato administrativo pela superveniência de lei que impede a manutenção do ato inicialmente válido. Lembra que nós falamos que a anulação só pode ocorrer no ato administrativo que nasce ilegal? E aquele ato administrativo que se torna ilegal, porque ele nasceu bonitinho, certinho, mas depois vem uma lei falando que não podia mais. É o caso de caducidade. Não é anulação, portanto, é declaração de caducidade. Além disso, nós temos a cassação. A cassação ocorre quando o beneficiário deixa de cumprir os requisitos para a manutenção do ato administrativo. É o que pode ocorrer, mais uma vez usando o exemplo da CNH, no caso de alguém que deixa de ter os requisitos para dirigir. Veja, quando a pessoa foi lá tirar a sua CNH, cumpria todos os requisitos. Em determinado momento, ela deixa de cumprir esses requisitos. O que acontece com essa carteira de habilitação? Ela vai ser cassada. É um caso de cassação do ato administrativo. Para fechar nossa aula aqui, uma pergunta. Um ato viciado, ou seja, um ato ilegal, pode ser salvo? Veja, o ato administrativo ele foi proferido por uma autoridade pública, só que tem um vício de ilegalidade nele, de tal modo que, a princípio, ele deveria ser anulado. Mas há hipótese em que podemos salvar um ato ilegal? Sim, olha só. Segundo aqui a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, artigo 55. Indecisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros. Então, primeiro nós temos dois requisitos aqui.
Não pode lesar o interesse público nem prejudicar terceiro. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Opa, legal esse artigo, mas ele é muito inconcluso, porque ele fala defeito sanável. Ok, o que é um defeito sanável? Vamos lá. Aí nós chegamos propriamente dito na convalidação. Os requisitos são um defeito sanável, que é um ato anulável, que quando nós temos esse defeito sanável, em duas hipóteses, só duas hipóteses no direito brasileiro, tá? Se o vício está no elemento competência, tá? Quanto à matéria ou exclusiva, aí também não pode. Olha só, nós temos aqui, calma que é complicadinha essa regra, porque nós temos a exceção e a exceção da exceção. Vamos lá. Qual é a regra geral? A regra geral é: o ato administrativo ilegal é anulado. Ok. Em exceção a isso, nós temos a convalidação. E a convalidação pode ocorrer com vícios em dois elementos do ato, ou no elemento competência ou no elemento forma. Ok. No elemento competência, quer dizer o seguinte, olha, o ato era para ser expedido por uma autoridade pública específica, mas foi expedido por outra autoridade. Nesse caso, pode ser convalidado, ou seja, a autoridade originalmente competente pode olhar para o ato administrativo e falar, quer saber, embora eu que tivesse que fazer esse ato, e foi o João que fez, eu acho que esse ato do João está certinho, então eu vou convalidá-lo. Pode fazer, só que não pode se for competência quanto à matéria ou competência exclusiva, tá? Já se for um vício de forma, não pode também convalidar se essa forma for um elemento essencial à validade do ato, tá? Então, por exemplo, transferências de bens imóveis. Sabemos que as transferências de bens imóveis só ocorrem por ato público, tá? Registrado lá no cartório de registro de imóveis. Então, nesse caso, precisando ali de escritura pública, não adianta, pode ter outra forma qualquer, não pode ser convalidado, tá? Mas se for uma forma que não é essencial à validade do ato, pode ser convalidado sim esse ato administrativo, tá? E, no mais, os requisitos que a lei traz, não pode lesar interesse público, não pode prejudicar terceiro e essa daqui que é a grande sacada dos atos administrativos que comportam convalidação, os efeitos são retroativos, são ex tunc. É para isso, na verdade, que serve a convalidação, tá? Para você salvar os efeitos pretéritos desse ato administrativo. Olha só o que eu estou falando aqui. Veja, nós temos um ato que é ilegal. O que a administração poderia fazer? Poderia anulá-lo e fazer um novo ato, dessa vez sem a ilegalidade. Só que nesse caso, o que acontece com os efeitos pretéritos? Os efeitos pretéritos serão apagados desse ato ilegal, porque é isso que a anulação faz. A anulação apaga os efeitos para o futuro e para o passado também, tá? Então veja, a convalidação ela serve justamente para salvar esses efeitos passados do ato administrativo, tá? Por isso que nós falamos que a convalidação tem efeitos retroativos, ex nunc. E aqui eu quero que você preste mais uma atenção na redação do artigo 55, que eu coloquei de verdinho o poderão, tá? Existe uma divergência doutrinária ainda não resolvida plenamente se a convalidação é um ato vinculado ou administrativo, ou um ato vinculado ou discricionário. Em outras palavras, tem doutrina que fala, olha, o gestor público, sendo o caso de convalidação, ele pode convalidar. Tem outros que falam, ele deve convalidar, tá? A divergência ainda existe, mas prevalece a tese pela qual é um ato discricionário. Então, pode, tá? Você pode interpretar literalmente aqui esse artigo 55 e é poderão convalidar, não é deverão convalidar, ok? E para
fechar a nossa aula, é importante que você conheça as modalidades de convalidação, tá? Nem toda doutrina traz isso aqui, mas cai em prova. Quando o examinador quer fazer uma questão mais difícil nesse assunto, ele não vai falar só da convalidação, ele vai trazer uma das suas modalidades, e aí fica um pouquinho mais confuso. Vamos conhecer as expressões aqui. A primeira modalidade é a ratificação, tá? É o ato por meio do qual é expurgado ou corrigido um defeito relativo à competência, declarando-se sua validade desde o momento em que foi editado. Nesse caso aqui, a autoridade competente olha para o ato administrativo, vê que não foi ela que expediu, que foi uma outra autoridade, mas ela fala, eu ratifico esse ato. É a convalidação quanto ao elemento competência. Já a conversão é o ato editado com aproveitamento de elementos válidos de outro ato primitivamente dotado de ilegalidade, para a mesma finalidade deste, com retroação de seus efeitos ao momento da edição do ato original, tá? Nesse caso aqui da conversão, nós temos um ato que ele tem problemas quanto ao elemento forma, tá? Há algum problema na forma do ato e aí ele é convertido para a forma correta em que ele deve ocorrer. Ok. E a reforma, ela parece a conversão, porque ela também se refere a uma forma, tá? Também se refere a uma forma de sanatória no objeto do ato. No entanto, aqui há a retirada do objeto ou de sua parte inválida e a manutenção do restante. Olha só o que acontece. Aqui no caso da reforma, nós temos um ato administrativo que ele tem mais de um objeto, ele faz mais de uma coisa, tá? Imagine que esse ato ele tem problema em uma parte desses objetos. O que é a reforma? Na reforma nós só tiramos essa parte viciada e mantém-se as demais. Imagine um exemplo prático aqui. Um ato administrativo que concede férias e licença maternidade para uma servidora ao mesmo tempo, tá? Depois vai verificar, vê que aquela servidora, na verdade, ela não tinha direito a gozar férias. Ela tinha que pegar só a licença maternidade. O que é a reforma? A reforma é pegar aquele ato e falar, olha, vamos tirar aqui a parte das férias, mas a licença maternidade permanece, inclusive com os efeitos retroativos do ato de convalidação, ok? Para fechar a aula em definitivo, uma questão aqui CESP para auditor fiscal da Cefaz do Distrito Federal em 2020. Olha só, em um único ato administrativo foram concedidos férias e licença a um servidor público. Pô, eu acabei dando spoiler no meu exemplo, né? Mas vamos lá. Em um único ato administrativo foram concedidas férias e licença a um servidor público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Na semana seguinte, publicou-se outro ato que ratificava as férias desse servidor e retirava-lhe a licença concedida por ter sido constatado que ele não fazia jus à licença. Nessa situação, realizou-se a convalidação do ato administrativo por meio de reforma. Então veja, quando nós temos um ato com dois objetos, nós retiramos um e mantemos o outro. É o quê? É o que acabamos de analisar aqui, a modalidade de convalidação, reforma. Então está correta essa questão aqui da banca CESP para auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Beleza? Com isso, encerramos mais uma aula de Direito Administrativo do nosso curso. É isso aí e vamos juntos!